Olá, bom dia e bem-vindos a esta meditação que é sobre a graça. Muito obrigado a todos vocês que têm assistido às nossas meditações e você pode também compartilhá-las com os seus amigos, com a família, se eles falam português. Eu sou pastor da Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa aqui no sudoeste da França, perto da fronteira com a Espanha, e nós agradecemos aos irmãos lusófonos, os irmãos que falam português, as irmãs também, que falam português e que têm contribuído bastante para que o nosso canal seja conhecido no YouTube. Foi graças a vocês que nós passamos de 300 de 23 inscrições a, a mais de 1.000. Agora, a maioria vem de pessoas que falam português. Então, muito obrigado, porque eles têm contribuído a nos ajudar a ter uma presença na internet, e o nosso objetivo é anunciar o Evangelho de Cristo Jesus em inglês, em francês, em português. Mesmo que a gente seja uma igreja de fala francesa, nós temos na nossa igreja pessoas que falam espanhol, português, árabe, inglês. Nós temos aproximadamente 20 línguas diferentes na nossa igreja, mas não podendo falar árabe, eu tenho feito meditações em 3 línguas. A nossa meditação é sobre a graça baseada na Epístola de Paulo à Igreja de Roma. E hoje nós estamos, então, no capítulo 14, no verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, Paulo aqui está falando sobre a controvérsia que houve na Igreja de Roma e também na Igreja de Coríntios, não é? A controvérsia em torno da comida, da bebida e também de dias chamados santos, mas principalmente nessa questão de comida. A igreja se divide por causa de coisas assim tão banais e tão simples, né? Paulo vai então dizer que nesta igreja existem pessoas fracas e existem pessoas fortes. As pessoas fracas são aquelas que pensam que aquilo que elas comem vai ter uma influência sobre a vida espiritual delas. As fortes são aquelas que acreditam que comida não tem nada a ver com espiritualidade. Na verdade, Jesus também falou isso, né? Jesus disse que aquilo que você come vai para o seu estômago e depois vai para o banheiro, mas não entra no seu coração. Então, essas pessoas fortes estão acreditando naquilo que Jesus falou. Mas ele diz também que os fracos não devem julgar os fortes, porque eles pensam que pode comer carne de porco. Nem os fortes devem condenar, devem menosprezar, é a palavra, menosprezar aqueles que não pensam que não devem comer quase nada, só alface e pepino, e tomate com azeite, e azeitona, que é muito bom, inclusive, para a saúde também. E agora, eu creio que Paulo já está assim cansado dessa discussão. Ele diz, de qualquer forma, o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é um assunto central nas Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E o evangelho pregado por Jesus é chamado também de evangelho do reino de Deus. Parábolas do reino, milagres do reino, o ensinamento de Jesus é em torno desse assunto, o reino de Deus. O que seria então o reino de Deus? A gente poderia ficar horas aqui, mesmo um ano, só meditando sobre o reino de Deus. Tudo que a gente tem falado, inclusive, do início da quarentena aqui na França, em março até agora, é sobre o reino de Deus. A graça do reino de Deus, a alegria, a paz do reino de Deus. O reino de Deus é a esfera, é aquela dimensão onde Deus reina. E olha que interessante, porque Paulo também vai chamar o reino de Deus de reino de Jesus. Colossenses 1, verso 13, ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então aqui reino de Deus é chamado de reino do Filho do seu amor. E o contrário do reino do Filho do seu amor é o império das potestades das trevas, do principado das trevas. Não existe meio termo, não existe reino no meio, só existe o império das trevas ou então o reino de Deus. E se você não está no reino de Deus, cuidado. Então o reino de Deus é onde Jesus reina. Quando Jesus começa a falar, ele diz o reino de Deus está próximo, ou seja, está ali do lado já. Quando Jesus chega, a cortina se abre, ele entra em cena, o reino de Deus se manifesta. Porque o reino de Deus é o reino do Filho. Olha que interessante, não é mesmo? O Paulo não vai falar tanto, não vai usar tanto a palavra reino de Deus como é usada em Mateus, em Lucas, né, em Marcos, nos evangelhos, mas
Olha o que está escrito em Atos capítulo 19, verso 8. E então, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. 3 meses só falando sobre o reino de Deus. Paulo, então, pregava sobre o reino de Deus. Pedro, João, todos os apóstolos pregavam sobre o reino de Deus. Mas sobre o que outra coisa você quer pregar? Sobre prosperidade, sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre a igreja, a sua igreja. Na verdade, a igreja pertence a Jesus Cristo. Hoje eu vi um post no Facebook que me deixou um pouco encabulado, quando uma pessoa estava falando de fechar a igreja. Fechar a sua igreja. Primeiro, que a igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja é de Deus. E segundo, a igreja não é uma birosca para você poder fechar. Ninguém fecha a igreja. A igreja é um corpo invisível, cuja cabeça é Cristo. Isso tudo é reino de Deus. O reino de Deus, nos diz Paulo aqui em Romanos capítulo 14, é acerca da justiça de Deus, da alegria do Espírito Santo e da paz que nós encontramos em Cristo Jesus. Não tem nada a ver com as leis que eu criei, que eu posso criar, para definir o que é igreja, o que é reino de Deus. Tem a ver com a justiça de Deus. Muito interessante. Atos 28, 31, estamos chegando então aqui no final do capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, e a gente encontra esse texto maravilhoso, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. É assim que termina, inclusive, a carta, não é mesmo? O livro de Atos dos Apóstolos, com Paulo, que partiu para Roma para ficar na prisão, para ir para a prisão. E mesmo na prisão ele vai anunciar o evangelho do reino de Deus a toda a corte romana. Interessante. Coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo. Isso é o reino de Deus. Tudo que diz respeito ao Senhor Jesus Cristo é o reino de Deus. E o reino de Deus não é o tamanho do seu cabelo, não é a roupa que você usa, não é a comida que você come. É a justiça de Deus manifestada em Cristo Jesus e vista na sua vida. Meu irmão, minha irmã. Que Deus possa nos ajudar a nos tornarmos maduros, fortes em Cristo Jesus. Ou seja, centralizar a nossa vida, a nossa espiritualidade sobre as coisas do alto, sobre as coisas de Deus. E deixar de lado tudo que é da carne, tudo que é do homem, tudo que é vapor, tudo que é poeira, tudo que não serve para nada. E que causa muita divisão, inclusive, no corpo de Cristo. Se o seu coração está cheio da graça de Deus, do amor de Deus, você vai viver para Deus, vai amar o seu irmão, amar o seu próximo e vai guardar as suas convicções pessoais para você. Que Deus te abençoe.